Nem todo silêncio é vazio. Alguns silêncios são cheios demais. Há pessoas que falam pouco, que observam mais do que explicam, que escutam mais do que se defendem. E, quase sempre, são as mais incompreendidas. Vivemos num mundo que recompensa o barulho. Quem fala alto é notado. Quem se impõe é visto. Quem ocupa espaço é lembrado. Mas quem é silencioso, quem sente em profundidade, quem pensa antes de falar, costuma ser ignorado. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque carrega demais por dentro. Pessoas silenciosas sentem o mundo de forma diferente. Elas não apenas veem, elas absorvem o clima dos ambientes, o peso das palavras não ditas, a tensão escondida nos gestos, a verdade que ninguém tem coragem de admitir. Enquanto muitos passam, elas permanecem. Enquanto muitos reagem, elas processam, e esse processamento constante cobra um preço. O peso que pessoas silenciosas carregam não é visível, não aparece no corpo, não vira diagnóstico, não vira desculpa, mas se acumula. Elas carregam pensamentos que nunca foram verbalizados, emoções que não encontraram espaço, dores que não pareceram importantes o suficiente para serem compartilhadas. Porque desde cedo, aprenderam que o mundo não tem paciência para quem sente demais. Aprenderam a engolir palavras, a reduzir reações, a se adaptar ao ritmo dos outros. E cada adaptação silenciosa vira um pequeno fardo. Pessoas silenciosas costumam ouvir frases como: "Você é quieto demais. Fala mais, se solta, seja mais sociável." Mas ninguém pergunta: quanto você já carregou em silêncio para chegar até aqui? Porque o silêncio delas não é timidez, é sensibilidade. É perceber nuances que passam despercebidas. É entender emoções antes mesmo de serem nomeadas. É sentir o impacto das coisas antes que elas aconteçam. Esse tipo de percepção cansa. Cansa porque não há pausa. Cansa porque não há filtro. Cansa porque o mundo é intenso demais para quem sente profundamente. Enquanto alguns precisam de estímulos para se sentir vivos, pessoas silenciosas precisam de silêncio para sobreviver. Elas se retiram não por desprezo, mas por autopreservação. Multidões drenam conversas, raças chansam. Excesso de interação confunde, e muitas vezes o silêncio é o único lugar onde elas conseguem respirar. Mas esse mesmo silêncio que protege também pesa, porque guardar tudo exige força, exige controle, exige maturidade emocional. E ninguém ensina isso. Ninguém ensina como conviver com uma mente que não desliga, com um coração que sente antes de entender, com uma consciência que percebe demais. Então elas seguem, funcionando, produzindo, sorrindo quando necessário, mas carregando um peso invisível que poucos percebem. E o mais doloroso não é o peso em si, é a solidão que vem junto com ele. Não a solidão de estar sozinho, mas a solidão de não ser compreendido, de estar cercado de pessoas, e ainda assim sentir que ninguém enxerga quem você realmente é, porque o mundo associa silêncio à fraqueza, quando na verdade silêncio exige força, exige autocontrole, exige profundidade, exige coragem para não reagir impulsivamente. Pessoas silenciosas não explodem, elas acumulam. E por isso, quando finalmente se afastam, quando colocam limites, quando desaparecem, todos se surpreendem. Mas o afastamento nunca é repentino. Ele é construído em silêncio. Em cada vez que não foram ouvidas, em cada vez que sentiram demais e disseram de menos, em cada vez que precisaram se ajustar para caber, até que chega um momento em que não dá mais. E então, elas escolhem a paz, mesmo que isso signifique parecer frias, distantes, inacessíveis. Mas não é frieza, é sobrevivência. Se você é uma pessoa silenciosa, entenda isso. Você não é estranho. Você não é fraco. Você não é insuficiente. Você apenas sente, em um mundo que não sabe lidar com profundidade. Seu silêncio não é ausência, é conteúdo. Seu recolhimento não é fuga, é consciência. E o peso que você carrega não te diminui. Ele te torna mais atento, mais humano, mais real. Talvez o mundo nunca perceba tudo o que você carrega, mas o universo percebe. E ele fala baixo. Assim como você, se esse silêncio ressoa em você, é porque, no fundo, você sabe. Algumas pessoas não nasceram para fazer barulho. Nasceram para sentir, e isso, embora pesado, é uma forma rara de força. Lembre-se, sentir intensamente e precisar de momentos de paz não é um defeito. É parte de quem você é. Se esse peso se tornar grande demais, não hesite em procurar ajuda.
Falar com um profissional pode ser um passo importante para aprender a navegar por esse mundo barulhento, sem perder sua essência. Cuide-se. Obrigado por assistir, e até a próxima.